Olá meus amigos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, são 10h30 da noite de terça-feira, vou fazer um planejamento para amanhã, quarta-feira, dia 21 de abril, vou tentar ser bem rápido porque eu já estou morrendo de sono, ainda tenho o segundo tempo da Libertadores para acompanhar, estou posicionado no mercado de gols aqui no jogo de São Paulo, talvez eu trabalhe também no jogo do Flamengo, então vou tentar ser rápido, já estou com meus cenários criados, vou compartilhar com vocês sem entrar com tanto detalhe assim nos jogos, para também não perder tanto tempo. Se eu esquecer de alguma coisa, ajuda aqui nos comentários, já vai me desculpando aí se eu falar alguma besteira, porque o sono tá forte, mas eu não quero deixar de fazer os meus cenários aqui com vocês. Beleza? Não esquece do like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Tá rolando aqui ainda o jogo da Libertadores, o Santos realmente se complicou como eu imaginava com aquela cotação tão baixa, o Inter também fez uma péssima partida contra o Always Ready, o São Paulo está vencendo o Cristal, esse jogo está bem aberto, estou trabalhando gols ali, e o Vélez com o Flamengo, o Vélez entrou numa pilha muito forte também, e o jogo está 1-1, acabou de começar aqui. Então vamos lá, o primeiro jogo que eu trouxe, já vou colocar aqui no lado dos favoritos e já vou selecionar, vou excluir aqui os jogos que já acabaram para ficar mais fácil. E da Itália eu vou falar para vocês o que eu pretendo fazer. Eu acho essa odd baixa do Milan contra o Sassuolo, então eu não trouxe o Milan para trabalhar no back favorito no primeiro tempo, porque eu acho o Sassuolo um time extremamente perigoso e o Milan não vem jogando um futebol tão vistoso assim. Venceu o time do Genoa na última partida, mas não convenceu. Na minha opinião, o Milan pode se complicar contra o Sassuolo e eu não quero trazer o Milan aqui para trabalhar no back. Pode ser sim que ele dê espaço por conta dessa cotação para a gente buscar alguma coisa a favor, mas eu vou ter muito cuidado se eu for trabalhar alguma coisa a favor do Milan, tá? Jogo da Udinese com o Cagliari por conta da dificuldade e da necessidade do Cagliari, eu resolvi deixar de fora. Juventus e Parma é um jogo que eu quero sim trabalhar no back favorito no primeiro tempo por conta da péssima fase que vem o Parma. A Juventus precisa vencer porque perdeu para a Atalanta no jogo praticamente de um confronto direto pela disputa na Champions, né? O Napoli ali está na cola para tentar buscar uma vaguinha também. E a Atalanta venceu o último jogo da Juventus e a Juventus precisa vencer. E o Parma deve pagar o pato aqui. Uma cotação próxima de 1,30 é o primeiro jogo que eu trouxe para um possível back favorito no primeiro tempo, tá? Bolonha e Torino é um jogo que eu quero trabalhar o mercado de gols. Por que eu quero trabalhar o mercado de gols? Porque o Torino, apesar de ser um time que perde muito gol, precisa da vitória, precisa pontuar, e é um time que eu gosto muito porque ele falha bastante defensivamente e ele é muito agressivo nas bolas aéreas e nos contra-ataques. Então, quero trabalhar o jogo do Torino, sempre daqui para frente até o final, quero acompanhar o Torino, principalmente contra o Bolonha, que é um adversário que costuma ser um jogo muito franco. O Bolonha é um time muito bom de contra-ataque, muito reativo, que mesmo não brigando por mais nada, continua indo para cima, então na minha opinião é jogo para gols, tá? Spezia e Inter, eu deixei marcado, mas eu não vou trazer o Inter para back favorito no primeiro tempo, pela dificuldade que a Inter tem de dar esse padrão de propor jogo, de massacrar, aquilo tudo que eu já falei da Inter nos programas passados e também falo no meu Telegram, o link do Telegram está aqui embaixo. A dificuldade que eu tenho, eu prefiro muito mais a Inter reativa do que uma Inter tendo que propor jogo, porque ela se adapta, ela muda várias vezes o posicionamento dentro da partida, às vezes ela propõe e pressiona, às vezes ela recua, descansa, então eu prefiro não trazer a Inter, não quero dizer que ela não vai vencer, mas para os meus padrões geralmente não costuma encaixar. Bundesliga 1, jogo do Hertha com o Freiburg foi adiado. Stuttgart e Wolfsburg é um jogo que eu quero trabalhar o mercado de gols. Eu poderia até trabalhar uma possibilidade de lei ao Stuttgart, não lei a pior equipe em campo, mas eu acredito que o Stuttgart, tendo provavelmente o Wolfsburg com a bola vindo para cima, o Stuttgart é muito perigoso no contra-ataque. Então eu prefiro trabalhar esse jogo para gols. Favoritismo aqui eu acredito que é justo do Wolfsburg, porque vem numa fase excepcional. O Wolfsburg vem de 2 derrotas, mas vem numa fase muito boa. O time está muito bem encaixado esse ano, mas o Stuttgart é muito bom no contra-ataque, então eu prefiro trabalhar o mercado de gols. Outro jogo para gols, Hoffenheim e Gladbach. Hoffenheim cria muita chance de perigo durante os jogos, mas costuma perder muitos gols, né? Isso aí é um defeito crônico. E o Gladbach, apesar de ter
essa fase, estar numa fase não tão boa, estarem em recuperação, né? Já faz 4 jogos aí que o Gladbach não perde, vinha de uma fase horrorosa. O Gladbach continua tendo um time de transição, um time de passe entre as linhas. Para mim, não dá para buscar outra coisa aqui a não ser o mercado de gols. Até poderia forçar um pouco para um Lei a pior equipe em campo, mas seria um risco muito grande estar numa posição contra alguma dessas duas equipes. Bremen mais. O Bremen vem numa fase horrorosa e o Mainz não perde há 6 jogos. É importantíssima a recuperação do Mainz, porque o Bremen facilmente poderia trocar de lugar com o Mainz aqui na tabela, e até pior, o Bremen poderia estar no lugar do Hertha. O Bremen que namorou com a segunda divisão, com a segunda Bundesliga no ano passado, só não caiu porque o Heidenheim perdeu o jogo da promoção, né, o jogo da relegation, no caso para o Bremen, mas o Bremen tá jogando um futebol muito fraco. Então eu acredito num possível Lei a pior equipe em campo aqui nesse jogo, tá? E o jogo do Dortmund com União Berlim eu também não trago um possível back favorito no primeiro tempo, pela qualidade de marcação que tem o União. Provavelmente vai dificultar muito a vida do Dortmund. Se não me engano, o último jogo entre os dois, o União Berlim venceu por 2-1, tá? Foi o jogo de ida. Então toma muito cuidado em confiar no Dortmund. Claro, em alguns cenários do primeiro tempo o Dortmund pode ter essa superioridade, mas toma muito cuidado em se expor a favor do Dortmund, porque o União Berlim é muito chato na marcação. Então eu tomaria cuidado aqui, tá? Jogos de Bundes 2. Quase todos os jogos aqui, geralmente de Bundes 2 eu falo que é para gols. Porém, esse jogo do Paderborn com o Osnabrück, eu preciso ver o desempenho do Osnabrück em campo, porque o Osnabrück precisa pontuar, né? Tá ali na zona de relegation para a terceira Liga da Alemanha, tá? O Paderborn é muito superior hoje na questão de intensidade ao Osnabrück. O Osnabrück geralmente é um time lento, mas eu preciso saber se o Osnabrück vai se lançar para dar esse espaço nas costas para o Paderborn conseguir ter essa transição de contra-ataque como eles gostam, ou se o Osnabrück vai tentar jogar por um gol ali e tentar dar uma segurada. Tá? Se o Osnabrück sair para o jogo, é jogo para gols. Se o Osnabrück jogar de uma forma mais contida, é jogo para ficar de fora do mercado de gols, na minha opinião. Mesma coisa em Regensburg e Hannover. Os dois times estão lá embaixo. O Hannover está numa posição até que bem mais abaixo do que deveria. Eu acho que o Hannover tem time para estar mais acima. O problema do Hannover é na parte defensiva. Toma muito gol, muito mais gols do que deveria, né? Já o Regensburg é aquele time sem sal que eu sempre falo para vocês que eu não gosto de trabalhar. Então pode sim ser um jogo para gols por conta do Hannover. Então o que eu preciso para ser um jogo para gols? O Hannover abrir o placar primeiro, que aí sim, se o Regensburg quiser pontuar para tentar ficar um pouco mais longe da zona de rebaixamento, a gente pode ter um jogo aberto, mas eu também, assim como no jogo do Paderborn com o Osnabrück, eu deixo um sinal de interrogação aqui. Agora, o jogo que eu sei que pode ter muito espaço é Heidenheim e Bochum, os dois times que só sabem jogar para frente. O Bochum veio de um jogaço contra o Hannover, o próprio Hannover que eu estava comentando agora. O Hannover empatou no final 3-3, o Bochum foi lá, Bochum fez um gol de canto que deu uma alavancagem linda para mim, que foi 4-3. E o Düsseldorf contra o São Paulo. São Paulo que vem numa fase esplendorosa, né? Saiu da lanterna para a 7ª colocação. E o Fortuna que vem também de um resultado muito bom contra o Osnabrück. Para mim, jogo para gols com qualidade de contra-ataque do São Paulo e uma qualidade muito boa de bola aérea do Fortuna. Dos jogos da Premier League, eu não costumo fazer os jogos do Tottenham. Para o City, eu acho que vale a pena buscar alguma coisa a favor do City aqui, com essa cotação de 1,40 contra o Aston Villa. Aston Villa tem um bom time, mas o City está de passeio nesse campeonato inglês, deve vencer com tranquilidade, e eu vou tentar buscar alguma janela ali a favor do City nesse jogo. Campeonato português, quero buscar tanto no Braga quanto no Sporting, contra Boa Vista e Belenense, respectivamente. Back favorito no primeiro tempo, são cotações bem próximas, inclusive os dois próximos ali de 1,50. A ressalva aqui é para o time do Braga, que costuma estar dando muito espaço no contra-ataque, tem dado muito espaço no contra-ataque o time do Braga. Contra o Belenenses foi assim, contra o último jogo também foi assim, eu esqueci o adversário, não sei se foi contra o Rio Ave. O Braga também deu muito espaço, então para eu assim, ter confiança para trabalhar um back no Braga, eu preciso de fato de uma superioridade, de um massacre do Braga sem contra-ataque, tá? Para o time do Sport, que é o líder da competição, né, o melhor mandante e o melhor visitante,
a mesma coisa. Se ele tiver um padrão realmente claro, eu quero estar dentro. Outro jogo que eu quero para um possível back favorito no primeiro tempo é o Real Madrid, que poupou alguns jogadores no jogo passado contra a equipe do Getafe, quase perdeu. Se não fosse o Courtois, o Real Madrid fatalmente teria perdido aquele jogo, e vai jogar agora contra o Cádiz. Na minha opinião, é jogo para o Real Madrid não poupar ninguém. O Real Madrid tem que ir para cima, né? Perdeu aquela diferença de 1 ponto que tinha para o Atlético Madrid. O Atlético Madrid já abriu 3 pontos. Se não quiser que o Barcelona venha para cima, porque o Barcelona tem um jogo a menos, tem que jogar para cima. O Real Madrid tem que ir com os titulares. Então, se não jogar com a zaga reserva, se for com aquele time bem estruturado, deixa eu dar uma olhada aqui o que diz o mercado. Militão, Varane, pelo menos volta o Varane, né? Já seria interessante tentar buscar alguma coisa a favor do Real também. Beleza? E na Libertadores da América, passando-se, eu não sei se eu vou ter condição de ficar acordado, nós temos um Atlético Mineiro contra o La Guaira, a 1,44. Temos um Palmeiras contra o Universitário de Deportes do Peru, naquele campo lá onde o Flamengo jogou contra o River, a 1,40. E temos, se eu não estou enganado, um jogo do Boca, tá aqui, ó, contra o The Strongest na altitude. Focando nos dois brasileiros aqui, eu não gosto dessas cotações baixas. Eu falei do jogo do Santos lá contra o Barcelona em casa. Eu não gosto dessas odds baixas em brasileiros na Libertadores. Não acho justo, acho muito amassado. A gente sabe da deficiência dos adversários. Obviamente o Palmeiras é muito mais time que o Universitário. E obviamente o Galo é muito mais time, tem muito mais elenco do Deportivo. Mas como eu nunca vi esse time jogando, eu prefiro esperar o jogo começar para definir se eu vou fazer alguma coisa a favor ou contra, né, ou a favor dos gols, do que ficar aqui me planejando para algum cenário. Porque realmente eu desconheço muito as equipes e vou conhecendo ela à medida que a rodada vai passando, tá? Então, o que eu separei aqui, deixa eu fazer desse jeito ficar mais fácil. Para back favorito no primeiro tempo, tentar buscar alguma coisa a favor da Juventus, do Real Madrid, do City, do Braga e do Sport. Isso não é tip, é tentar ler o jogo e encontrar cenários de back favorito. Leia a pior equipe em campo, no Bremen e o mais. Tanto faz, a equipe que tiver pior, se realmente me der uma leitura clara, tranquilo. Mercado de gols, Heidenheim Bochum, Fortuna e São Paulo, Milan e Sassuolo. Eu prefiro trazer o jogo do Milan para mercado de gols por conta da eficiência ofensiva do Sassuolo do que um back no Milan. Bolonha e Torino. Torino precisa continuar pontuando. Hoffenheim, Gladbach e Stuttgart e Wolfsburg, principalmente se o Stuttgart jogar de forma reativa. Times que podem se complicar. Se eu tivesse que botar aqui também, eu colocaria também o Dortmund. Mas aí vai muito do jogo. Tá? O Milan, do que eu tenho visto jogar, pode sim se complicar contra o Sassuolo. Uma das vantagens do Milan contra o Sassuolo vai ser a bola aérea. O Sassuolo sofre bastante com isso. Beleza? Desculpa a correria aí, mas é porque já está tarde, já são quase 11 horas. Eu ainda tenho que terminar de fazer a Liberta. Uma excelente quarta-feira para vocês. Juízo, gestão de banca. Os links estão todos aqui embaixo e a gente se vê. Um abraço.